Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos... Porra! Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Daniel Brown. Se você não me conhece, cara, passou a conhecer e vai conhecer cada vez mais se você se inscrever aqui no canal, cara. Não vai te custar nada, pelo contrário, você vai me ajudar pra caramba e vai ficar aqui por dentro de todo o conteúdo, vai poder interagir aqui com a galera, de todas as opiniões que acontecem aqui, que eu coloco, tudo de futebol, tudo de Botafogo. Comente o seu nome, a cidade de onde você está falando, que eu vou te mandar sempre um salve aqui no canal. Quanto mais você comentar, cara, maior a probabilidade de eu mandar aqui o teu salve no início do vídeo. Dessa vez, os salves vão para o Léo de Cabo Frio, para o Fernando de Anchieta, aqui no Rio de Janeiro, e por último, olha que maneiro, para o Petrilli, que é o apelido aí, o sobrenome do parceiro, da Suécia, tá vivendo em Estocolmo da Suécia, olha que maneiro, cara. Então, se você quer que o salve, né, é só se inscrever aqui no canal, ajudar a gente a progredir cada vez mais. Estamos chegando aí aos 12.400 inscritos em apenas 4 meses de YouTube, e isso é tudo graças a vocês. Agora vamos embora pro vídeo. Pessoal, eu acho que num canal de Botafoguense é necessário te ressaltar que é uma quinta-feira um pouco obscura, né, para todos os rivais do Flamengo nesse momento, né, agora falando como torcedor, e que sirva de lição, né, de verdade, né, para que a gente compreenda, né, quais são os passos a serem seguidos por um clube de futebol que está realmente querendo não apenas conquistar os títulos, não apenas formar grandes times, mas sanar os problemas de dívidas e os problemas mais perigosos do mundo, né, que são os problemas financeiros para os clubes de futebol, e tudo é consequência dessa administração das finanças, né? Por consequência de um péssimo momento administrativo e financeiro, o Botafogo ele tem uma estrutura péssima, um time limitadíssimo e está vivendo a situação de desespero, de precisar contar aí os pontos para permanecer na primeira divisão, embora não seja a situação mais delicada do campeonato. Por outro lado, você olha para o Flamengo, belíssima condição financeira, belíssima condição administrativa, a consequência é a proximidade de títulos. Ontem coloquei nos stories, né, o compacto dos stories, quero até pedir desculpa para vocês que eu não tive tempo, né, de gravar um vídeo aqui todo bonitinho, do jeito que eu tô tendo tempo hoje, porque eu tava fazendo um projeto aí, um pré-projeto de mestrado que eu tô fazendo, me desejem sorte aí nessa caminhada, mas não tive tempo, e aí botei um compacto nos stories falando um pouco, né, de que o pessoal me pergunta bastante. Brown, o que você acha do time do SA, né? Você acha que vai ter que ter um goleiro bom? Você acha que tem que ter um atacante, um centroavante? Tem que ter um camisa 10? Botafogo tem que contratar um lateral de peso? Olha, é óbvio que isso tudo é muito interessante, mas o que mais está me animando é o fato do Botafogo ser profissional. Não é apenas dinheiro para contratar jogadores, não é apenas uma injeção de finanças para que o Botafogo tenha um bom time. O entorno disso vai estar bem estruturado, se Deus quiser, e isso é o que mais me anima. Além do time, o Botafogo, eu estou muito mais ansioso para saber quem vai ser o gerente de futebol do Botafogo, quem vai ser o cara que vai comandar o futebol do Botafogo, como é que vai estar a estrutura do futebol do Botafogo, o departamento de fisiologia, o departamento médico, o centro de treinamento com as obras que possivelmente vão ter sequência, e aí sim o Botafogo ele vai estar num patamar tecnológico avançado, estabilidade financeira, salários em dia, dinheiro para você pagar uma bonificação para os jogadores caso eles estejam indo muito bem, que é uma coisa muito comum, natural no meio do futebol, para que essas equipes alcancem algo acima do patamar. Isso para mim é o mais importante, rapaziada. A gente viu aí o Flamengo sofrendo um monte de baques aí nos termos de lesão, de jogadores machucados, né, com fraturas, com problemas no ligamento de joelho, problemas musculares. Só na partida contra o Grêmio, rapaziada, no jogo de ida, Grêmio e Flamengo 1-1 na arena do Grêmio. Você teve o Gerson saindo com uma pequena contratura, um desconforto na coxa no meio do jogo. Arrascaeta com uma lesão séria no ligamento, teve que fazer uma artroscopia. Felipe Luiz também teve um problema não muito simples no joelho e teve que sair. Aí logo depois você tem um jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Rafinha tem uma lesão gravíssima e tem que operar o crânio. Rapaziada, todos esses jogadores estavam recuperados e aptos a atuar na partida de volta no Maracanã. E todos eles foram fundamentais para a classificação do Flamengo. O Arrascaeta realizou uma artroscopia, né, em que geralmente demora 2 meses ou até mais para uma recuperação saudável, né, e 100% plena, né, voou na partida contra o Grêmio ontem no Maracanã pelo jogo de volta e estava em campo aí em menos de um mês. Em menos de um mês ele estava recuperado. O Rafinha passou por um procedimento cirúrgico no crânio, na cabeça, estava com uma máscara lá, pleno 100%, jogou pra caramba.
importantíssimo, estava em campo, né? 10 dias depois de operar, estava em campo como titular, assim como o Felipe Luiz teve um problema um pouquinho mais simples, foi mais tranquilo. Gerson também, o desconforto, né? Não foi nada, né? Foi cosquinha para o departamento médico. Enquanto no Botafogo, a gente vê um Alex Santana, que é o principal jogador do Botafogo na temporada, o artilheiro da temporada. O Botafogo ele tem um rendimento maior que 70% com ele em campo. E sem ele, o rendimento cai para casa dos 20%. Né, reduz praticamente pela metade no que era dito como uma simples, no que era divulgada, né, como uma simples torção no tornozelo do Alex Santana contra o Ceará no dia 14 ou 15 de setembro, que foi o último jogo do primeiro turno, tirou o Alex Santana de, digamos, metade do segundo turno. O Alex Santana ainda é dúvida para a partida contra o Grêmio. Se ele ficar de fora do jogo contra o Grêmio, o Botafogo ele vai ter aí a perda do Alex durante 9 jogos. Ele ainda não atuou no segundo turno. E quando voltar, ainda vai ter a retomada de ritmo. Você não vai ter o Alex Santana na mesma forma. O mesmo vale para outros jogadores, né? O Joel Carli, que está aí metade do ano sem jogar. No ano passado, o Botafogo ele teve um grande risco, né, de cair para a segunda divisão e só conseguiu permanecer depois que o Gatito foi fundamental na volta dele, 6 meses após uma contusão que antes tinha sido dita uma lesão de 1 mês. Uma coisa que eu mais vou ficar atento em relação a uma possível, né, uma grande possibilidade de mudança de rumos administrativos, de estrutura do Botafogo de 2020, é analisar como que vai estar o departamento de futebol do Botafogo como um todo. Claro que a gente tem que se preocupar com o time, com a peça que está faltando, com um treinador que vai ser de grife ou não, mas eu acho que o mais importante é você analisar como é que está o clube em termos estruturais, as condições de treinamento, o gramado do campo anexo do Newton Santos, o centro de treinamento do clube que está sendo construído, a transição das categorias de base para o profissional em termos de suplemento, de equipamentos de tecnologia para curar os jogadores, para sanar os jogadores. Isso tudo é muito, mas muito importante por trás de um time vencedor. Bom, gente, vocês viram aí que eu falei aí a respeito do Alex Santana, né? Há uma possibilidade dele voltar contra o Grêmio, mas na minha intuição, isso aí que é um achismo, tá? É uma intuição. Eu acho muito mais provável que ele esteja apto mesmo a atuar contra o Cruzeiro, que vai ser uma batalha absurda. Aliás, o Botafogo ele tem umas 4 batalhas aí para fazer nos próximos jogos até a partida contra o Avaí. E eu acho que essa sequência de jogos ela é fundamental para o futuro do Botafogo. Vou explicar o porquê. Mas são jogos que o Botafogo ele pode acabar perdendo, né? São jogos contra times muito mais fortes. Então o Botafogo pontuando pouco já vai estar bom. Sim, eu até concordo, né? Eu até entendo esse argumento por conta da discrepância entre os times. Mas, primeiro de tudo, embora os pontos máximos não venham, né? Vamos ser sinceros aqui, né, gente? É impossível o Botafogo ganhar todos esses jogos, né? É impossível o Botafogo ganhar todos esses jogos e praticamente impossível o Botafogo sair sem nenhuma derrota em todos esses jogos. Mas o primeiro quesito é a evolução do desempenho. Por que o Barroca, né? O que desencadeou tanto na demissão do Barroca? Um primeiro turno completamente desequilibrado em termos de o que o Botafogo conseguia fazer frente e vencer as equipes da parte de baixo da tabela, mas contra os times da parte de cima, era absurdo, né? Os outros times, né, que disputavam em cima da tabela tinham uma facilidade tremenda para vencer o Botafogo. Deixa eu ver, Corinthians, Internacional, Grêmio, tô pensando em outros exemplos aqui. O próprio Santos, Palmeiras por 2 vezes no primeiro turno e no segundo. Então, se o Botafogo ele não mostrar evolução, jogando mesmo contra times da parte de cima da tabela, né, e contra um Cruzeiro que por mais que esteja na parte de baixo é muito mais time que o Botafogo, o Cruzeiro está numa situação ruim, o Botafogo também está e é menos time, ou seja, a situação do Botafogo é pior. O que eu tô querendo dizer com isso? Pode até ser que o Botafogo perca para o Grêmio na arena, ainda mais que o Grêmio vem pressionado, né, depois de uma derrota, né, acachapante desse jeito. Acho que um dos maiores vexames da história do Grêmio, sem sombra de dúvida. Foi o maior vexame da história do Grêmio na Libertadores, isso não há dúvida. Então o time do Renato ele vai ter que mostrar serviço e vai ter que mostrar uma evolução no Campeonato Brasileiro. Só que o Botafogo ele vai ter que fazer um jogo duro, né? Vai ter que se aproveitar dessa situação, porque uma coisa é o Botafogo perder pelo placar de 1-0, né? Arriscando, dando trabalho para o Paulo Vitor, dando trabalho para a equipe do Grêmio, sei lá, colocando bola na trave, perdendo por 2-1. Outra coisa é o Botafogo perder por 2-0 completamente apático, né? Perder pelo placar de 3-0 sem sequer chegar ao gol do adversário, né? Perder por 1-0 do jeito que perdeu para o Palmeiras, mas só não perder demais
porque o Cavalieri fechou aquele gol. Porque o Botafogo não ameaçou o gol do Fernando Praz. Até porque, se o Botafogo não demonstrar essa evolução nesse jogo, depois a gente vai ter aí uma situação bem difícil, né, e de uma pressão muito grande, né, contra um Cruzeiro, um adversário direto dentro de casa. Hoje isso tem Santos na Vila Belmiro e o Flamengo embaladíssimo no estádio Newton Santos. São partidas em que o Botafogo ele vai ter que demonstrar um desempenho melhor para quê? Para a confiança do grupo, para a confiança do time, para que a torcida veja, pô, cara, o time é realmente limitado, o time está com algumas limitações, né, mas ele está tentando progredir em alguma coisa. A gente vê uma coisa diferente em relação ao time do Barroca, que tocava demais a bola e não conseguia progredir e sofria muito lá atrás. Então, esse equilíbrio, né, esse gás que o Valentim vai ter que dar para essa equipe tentar um desempenho melhor, vai ter como consequência, lógico, os pontos, né, no decorrer aí desse segundo turno. E aí eu toquei numa palavra essencial, né, que é a tranquilidade, né? Eu toquei num ponto que é essencial, que é a tranquilidade. Se você perde todos esses jogos aí, Flamengo, Santos e Grêmio, né? Eu acho que contra o Cruzeiro, e por mais que o time do Cruzeiro seja melhor, o Botafogo ele tem que vencer esse jogo por ser um jogo de 6 pontos na luta contra o rebaixamento. Mas se você perde para todos esses times da parte de cima da tabela, né, e vamos dizer de maneira contundente, como os times do Barroca vinham perdendo para os times da parte de cima, você chega para enfrentar, por exemplo, um Avaí na rodada, vamos dizer, no 5º jogo que a gente vai ter de hoje para o decorrer do campeonato. O Botafogo enfrenta aí o Avaí numa segunda-feira, se eu não me engano, dia 11 de novembro. Você vai enfrentar um Avaí muito, mas muito pressionado, né? Isso é um problema, né? Assim como foi um problema enfrentar o CSA dentro de casa, muito pressionado. Então o Botafogo ele vai ter que fazer o seu dever de casa, verdade, né? Tem que fazer o dever de casa, mas ele não pode deixar de pontuar e tentar arriscar alguma coisa em jogos onde são ditas aí derrotas muito prováveis. Empate, né? Arriscar um empate contra o Grêmio, né? Ou até uma vitória depois desse resultado contra o Flamengo, da equipe gaúcha na Libertadores. É fundamental. O Botafogo ele vai ter que tentar bolar uma estratégia para vencer o Cruzeiro e fazer o dever de casa. O Botafogo tem que chegar na Vila Belmiro. É claro que é muito ousado você pensar em vitória, mas pensar em um ponto sim, né? Porque o Santos ele acaba oscilando muito por conta desse esquema muito contundente e ofensivo do São Paulo. Se o Botafogo ficar esperando o Santos, meu irmão, já era, né? E aí contra o Flamengo, que realmente vai ser incógnita como é que vão estar esses dois times aí até esse jogo, né? Eu acho que é o grande problema para o torcedor do Botafogo em termos se você pensar nos dois patamares da equipe hoje. Portanto, essa maratona desses 4 jogos pesados, né, contra adversários pesados nessas próximas 4 rodadas, né? Repito, Grêmio na Arena, Cruzeiro no Newton Santos, Santos na Vila e Flamengo no Newton Santos, né? São jogos complicados, mas jogos muito importantes para a retomada da confiança do Botafogo e para conseguir pontos pouco prováveis. Eu acho que o Botafogo, com empenho, consegue tirar uma casquinha legal aí. Mas é válido lembrar, né, rapaziada? São 4 jogos aí contra times muito, muito superiores, né? Pode ter o ponto fora da curva de um Cruzeiro brigando na parte de baixo, mas o time do Cruzeiro continua sendo muito superior ao time do Botafogo. Portanto, sem imediatismo, se o Botafogo acabar decepcionando demais nessas rodadas, não tem o que fazer realmente. O Botafogo ele vai ter que lutar para tentar conquistar pontos e se ver mais tranquilo para alcançar o seu objetivo dos 12 pontos que faltam. Mas a situação ela ainda é perigosa e o que vai fazer a diferença é justamente você, da mesma forma que você fez diferença na partida contra o CSA. Botafogo e Cruzeiro se enfrentam no dia 31 de outubro, quinta-feira, no estádio Newton Santos. Você tem esse jogo e mais uns 5 aí para assistir no estádio Newton Santos e apoiar o Botafogo e fazer, e a torcida vai ter que fazer o Botafogo conquistar os 3 pontos dentro de casa, né, os, digamos, 15 pontos a serem disputados aí dentro de casa que faltam, e vai ter que ser a torcida que vai ter que empurrar. Não tem jeito, esse ano precisa acabar para o Botafogo. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e fique ligado, porque hoje à noite eu devo colocar aí o podcast do Brown, que eu tô devendo já há mais ou menos um mês, né, por falta de logística aí, não tinha conseguido gravar, mas vou fazer um podcast aí de meia horinha falando de um monte de coisa do futebol geral. Então fique ligado, ative as notificações para você não perder absolutamente nada. Me siga lá no Instagram, Brownifogo, e é isso. Um abraço, fui!